questão. Pessoal, eu gostaria que vocês compartilhassem, quem está aqui com a gente, quem está passando, enfim, quem é que tem algum tipo de ação como essa e se dá certo. Não importa se é do INSS, se é FGTS ou se é qualquer outro convênio. Fala para a gente aqui embaixo se vocês têm algum tipo de ação desse tipo. Ah, William, eu faço uma ação de FGTS na frente do supermercado que tem na esquina da minha casa. Eu tenho, de repente, entrada em algum batalhão, né? Enfim, ou eu faço lives falando, que nem o João Financeira lá fala, né? O João falou lá, né? Lá no evento do Consig, né? O João Financeira, não falou? O Magrão aqui do Rio Grande do Sul. Falou, né? Falou. Uhum. Ele tem, eu acho, eu nunca mais vi o canal dele, mas eu acho que já estourou 1 milhão de pessoas que seguem ele no YouTube. Ele começou, ele foi pioneiro nesse lance de pegar e fazer a TV do João, assim, de falar sobre o consignado. Ele falava muito direcionado para os aposentados e pensionistas, né? Outra aqui, ó, que entrou agora, a Mari. A Mari, eu sei que ela vai fazer um podcast, gente. Ela vai fazer um podcast falando sobre para o público final é o cliente e falando sobre algumas questões que às vezes ficam obscuras na cabeça do cliente, né? Infelizmente, a gente vive num mercado que tem gente que fala a verdade e tem gente que fala mentira. E pelo que se me corrija se eu estiver enganado, tá, Mari? Pelo que tu falou para mim, a ideia é tu deixar as claras a área, né? Bom, então eu entendi, beleza. Eu entendi que falta essa questão também. Mas assim, eu não sei se vocês também... Essa é uma área que eu gosto de falar porque eu sei que é um trabalho de formiguinha, tá? É um trabalho que, primeiro, o de visitação em lugares, tá? Ele infelizmente, ele exige muita força de vontade, porque a gente muitas vezes não vai fechar o negócio ali. O que vai acontecer? Vai acontecer da gente fazer muito networking. E aí depois, né, no futuro, começar a colher os frutos disso. Então, às vezes, a gente vai ter que ir 1, 2, 3, porque isso há um bom tempo atrás. A Mari me corrija se eu estiver errado, Mari. Eu não sei se tu trabalhou com Forças Armadas, que a Mari também tem um bom tempo de mercado, lá em Pelotas. Na época das Forças Armadas, a gente fazia o quê? Pegava mesa, computador, celular e se instalava na frente dos batalhões dos militares. Na época que a Sabem pagava muito bem a comissão, pagava igual o Estado, para vocês terem uma ideia. Então, todo mundo focava no Exército. E o Rio Grande do Sul é um dos bons públicos, um bom estado para Exército. Então, a gente se instalava lá. Mas era muito assim, eram contratos de alto valor, mas tinha que ser um trabalho de formiguinha. Toda semana ir lá para, de repente, fechar o mês e lá no final do mês fechar um contrato alto. E sobre o digital, gurias, o digital tem um negócio. Eu falo por mim, tá? Se a gente não investir grana junto com o orgânico, não vai funcionar. Porque o orgânico tu tem que estar ciente de que tu vai fazer, que é o meu caso hoje, eu trabalho muito no orgânico ainda. Por isso que eu não tenho, de repente, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 seguidores. Porque isso é fácil, relativamente fácil de conseguir. Se tu colocar dinheiro na ferramenta, tu consegue isso. Então, o que acontece? Se for no orgânico, talvez você não vá alcançar tantas pessoas. Mas aí é uma questão de repente, começar, que nem eu tenho começado. Eu estou há uns 2 anos fazendo conteúdo para cá, porque quando eu souber que eu estou na hora de botar dinheiro na ferramenta, quando a pessoa vier, ela vai vir, vai ter muito conteúdo para consumir, né? Olha só, a Mari está falando aqui o seguinte, a ideia é trazer para o cliente questões sobre mercado, taxas, viabilidade e consciência. Exatamente, é o que ela está falando. Basicamente é desmascarar quem mente ou deixar as claras o que o público precisa saber. Sim, íamos nos batalhões toda semana para prospectar o público. É exatamente isso. Olha só, Gurias, uma outra coisa que aí, eu não sei se eu podia estar falando, tá, Jonathan, mas eu vou falar. O Jonathan que entrou aqui, ele pegou uma influencer ali da Santa Rosa, tá? Ali na Santa Rosa tem uma menina que ela tem vários seguidores. E ele pegou essa influencer e ele fez uma ação com ela. Ele deu um valor, eu não sei quem é, não sei quanto é que ele pagou, mas ele deu um valor para essa pessoa. Essa pessoa divulgou nos stories e, se eu não me engano, ele fechou 50 contratos de Auxílio Brasil. Não sei em quanto tempo também, mas ele fechou 50 contratos dessa ação. Jonathan, se tu tiver aí ainda, fala se é isso mesmo para as gurias verem que bem, é uma coisa que é de se pensar, de repente, né? Fazer, a gente chama de collab, né? Uma colaboração, pegar alguém de fora, trazer para o nosso negócio, a pessoa falar da gente, né? E a gente pegar, mas aí muita gente cobra valores altos, né? Então tem que ver